Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa, estudando direitinho, fazendo as atividades, todos os exercícios. Realmente espero que estejam todos bem de coração. Estou com saudade de vocês e logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar de volta, tá? Hoje nós vamos conversar a respeito das orações subordinadas substantivas. Nós já estamos falando dessas orações há algumas aulas, mas eu não posso deixar de falar novamente, de continuar falando dessa matéria. Hoje eu vou tentar fazer um apanhado de tudo que a gente viu. Vou tentar dar uma revisada com vocês sobre alguns termos, algumas coisas, para que a gente possa seguir adiante com essa matéria, tendo plena certeza de que todos estão entendendo, que todos estão tirando as suas dúvidas nos plantões ou através das próprias aulas, de qualquer forma. Então, hoje eu vou trazer para a gente uma pequena revisão de termos, porque algumas pessoas vieram falar que essa matéria está um pouco complexa, ela é um pouco extensa mesmo, isso é verdade. Então a gente tem que lembrar de onde veio, de onde nós começamos, para saber até onde nós vamos chegar diante desse conteúdo todo, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo dessa matéria para que todos fiquem realmente cientes do que ela quer dizer, de onde ela veio, o que ela significa, tudo isso direitinho. Eu vou colocar meu videozinho aqui em cima, pequenininho, para que a gente possa realmente dar andamento aqui e que todos possam realmente entender a matéria que a gente está vendo. Aqui nós teremos a revisão desses termos. Termos são esses? Do que eu quero dizer com vocês? Esses termos nós voltaremos, digamos assim, algumas aulas atrás, quase um mês atrás. No início dessa questão, quando a gente, não, mais de um mês atrás, lá no final de março, início de abril, quando nós vimos frase, oração, período. Quero relembrar com vocês. Por que eu estou voltando nisso? Porque lá atrás, quando nós vimos essa frase, oração, período, eu até avisei a vocês que era uma coisa assim, fácil, que era algo que vocês já tinham visto, né? Então era algo simples, mas eu estava falando aquilo porque realmente era necessário, porque agora a gente ia trabalhar alguma coisa que então a gente precisava construir esse termo. Então, tentei fazer uma apanhada agora, cheio de ramificações, para vocês verem de onde vieram essas orações subordinadas, substantivas que nós estamos trabalhando, certo? Então, nós temos aqui frase. O foco dela é no sentido, então toda frase tem que ter sentido. Oração, o foco dele o foco dela, da oração, é ter verbo. Então, não existe frase sem sentido e não existe oração sem verbo, certo? Mas eu posso ter frase sem verbo e eu posso ter oração sem sentido. Isso eu posso. E aí, o que essas construções vão nos dizer? Toda vez que eu tiver uma frase e toda vez que eu tiver uma oração, ou seja, os dois somados, ou seja, qualquer enunciado que eu tiver sentido e tiver verbo, eu vou ter automaticamente um período. Então, a soma desses dois vai gerar um período. O que é, então, período? Frase mais oração, ou seja, um enunciado com sentido e com verbo. O período ele se subdivide em dois. Eu posso ter um período simples, que só vai ter um único verbo,
e é chamado também de período único ou oração absoluta, que é quando ele só tem um único verbo. Ou eu posso ter um período composto, que é quando ele vai ter dois ou mais verbos. Pensa assim, se o período é simples, ele só tem um verbo. Pronto. Se o período é composto, ele é composto pelo quê? Por dois ou mais verbos. Tenta imaginar dessa forma, que tudo que é composto é porque tem mais de alguma coisa. Nesse caso, são os verbos dois ou mais. Nós já vimos lá atrás que a quantidade de verbos é que vai fazer essa classificação para a gente, certo? Na sequência, vamos pensar somente nos períodos compostos. Por quê? Quando você vai analisar um período simples, você analisa ele sintaticamente e pronto, acabou. Você vai ter um período simples, ele vai ter sujeito, verbo e predicado. Então, o meu período simples, ele vai ter análise sintática, digamos que perfeita, porque ele tem sentido e ele tem o verbo. Então, eu posso fazer essa análise sintática perfeita de sujeito, verbo e predicado, tendo como predicado todos os complementos necessários de qualquer oração. Também na oração inteira, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, objeto direto, indireto, predicativos e por aí vai. Agora, quando nós temos um período composto, não significa que essa análise sintática minha vai ser perfeita. Por quê? Para ela ser perfeita, provavelmente eu não vou ter apenas um verbo, eu vou ter que me utilizar de todos os verbos daquela oração para que a análise sintática seja perfeita, para que todos os elementos de um período simples, digamos assim, estejam presentes no meu período composto. Porque, relembrando, o período ele só vai ter sentido se ele for uma frase também. Se eu tiver vários verbos soltos, eu não tenho um período, eu tenho verbos soltos. Então, esse sentido que é da frase é que, juntamente com o verbo, vai construir esses períodos, seja simples ou seja composto, e que tenha todos os elementos sintáticos que nós já vimos também em aulas anteriores. Então, a partir dessa situação do período simples, que ele é completo com toda a análise sintática, o período composto nós vamos ter que analisar. Esse período composto, ele se subdivide de duas formas. Eu posso ter um período composto por coordenação. O que é isso? É quando as minhas orações são independentes, né? Então, meu período pode ser composto por coordenação. Coordenação é quando elas são independentes. A gente já viu isso também. Essa oração coordenada, eu posso separar cada pedaço dela, que ela vai ter o sujeito, verbo, predicado, ela vai ter o sentido dela próprio. Por acaso, nós temos um período junto, mas eles não precisam obrigatoriamente estarem juntos. São coordenados, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu tipo, e por acaso estão juntos para fazer um sentido total, mas não é obrigatório que exista. Então, eu também posso ter no meu período composto, sem ser de coordenação, por subordinação. Quando é por subordinação, essas orações elas são dependentes. Não necessariamente são duas, tá, gente? São duas ou mais orações. Então, vamos pensar no seguinte: período composto por coordenação, as orações são independentes. Elas estão ali juntas porque querem, tá? Agora, na subordinação, uma depende da outra para fazer sentido. E se eu tirar, vai ficar faltando. Vai ficar faltando para a oração principal aquele elemento. Então, vamos relembrar o período composto por coordenação. Nós já vimos, mas eu acho que cabe aqui a gente relembrar.
O período composto por coordenação, ele pode ser de dois tipos também. Ele pode ser assindético, ou seja, ele não tem conjunção, e aí pode estar separado por vírgulas ou nada. Ou então eu posso ter um período composto por coordenação sindético, que é quando ele tem conjunção. Então, vamos relembrar aqui. Dessa setinha aqui, ó, dessa vertente do período composto, é como se eu tivesse descido para cá, tá? E esse período composto, ele se subdivide em dois. Período composto por coordenação, quando são independentes, e período composto por subordinação, quando depende uma oração da outra. Quando elas são independentes, elas podem ser de dois tipos também. Pode ser assindética, quando não tem conjunção, ou pode ser sindética, que é quando ela tem conjunção. Ela tendo conjunção, nós já vimos em aulas passadas, mas eu vou relembrar também. Quando é composto por coordenação sindética e ela tiver essa conjunção, ela pode se subdividir em 5 tipos. Esses tipos são a adição, a adversativa, a alternativa, a explicativa ou a conclusiva. Eu coloquei aqui símbolos só para a gente lembrar, porque, como eu disse, a gente já viu, é só para recordar. Então, quando eu tenho um período composto por coordenação que é sindético, ou seja, vai ter a conjunção, então eu vou ter uma conjunção aditiva, uma conjunção adversativa, uma conjunção alternativa, explicativa ou conclusiva. Então, coloquei o símbolo do mais porque as duas orações sendo independentes, uma ação está se somando à outra. Quando elas são adversativas, uma ação está negando a outra, é tipo lados opostos. Quando elas são alternativas, eu tenho a questão da escolha ou da opção, né? Então é uma coisa ou a outra. Na explicativa, eu estou explicando algo ou justificando, por isso coloquei o porquê, do jeito que vocês gostam de colocar nas redes sociais, e o logo, que é a conclusiva, que é uma conjunção que a gente utiliza muito. Então, se você lembrar desses símbolos mais, menos ou porquê, logo, você vai lembrar dos 5 tipos de orações coordenadas sindéticas que nós temos. Lembrando que a gente viu como oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa, explicativa ou conclusiva, certo? Lembrando que esse sobrenome gigantesco ele existe e tem que ser utilizado. Agora, quando nós temos um período composto, voltando aqui na raiz da nossa árvore, imagina como se esse período nasceu da frase com a oração. Imagina lá na biologia, quando você plantou uma sementinha ali, ó. Você teve a sementinha, para ela nascer, você precisou da água e da terra. Pensa assim. Dali nasceu uma árvore que ela vai se dividir em 2 troncos. Um lado é simples, o outro é composto. O composto ele vai dar mais galhos ainda. Esse lado composto vai ter a coordenação e a subordinação. Passando por outra vertente, esquecendo essas orações coordenadas, esquecendo essas orações que são independentes, a gente vai ter as orações subordinadas, que uma vai depender da outra sintaticamente para existir, senão não vão fazer sentido. E aí nós temos 3 tipos de orações subordinadas. Esse período composto por subordinação pode ser substantivo, pode ser adjetivo e pode ser adverbial. Aqui, para não ramificar e causar muita confusão, porque a gente ainda vai ver, né? Aqui
Para cima eu coloquei escrevendo porque a gente já viu. Agora essas aqui, como nós ainda não vimos, eu não coloquei para não criar confusão mais ainda na cabeça de vocês. Então, nesse período composto por subordinação, eu vou ter uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada adjetiva, uma oração subordinada adverbial. Nós estamos vendo agora, nesse instante, as orações subordinadas substantivas, que se dividem em 6. As adjetivas, nós veremos depois, no terceiro bimestre, elas vão se dividir em 2, e no terceiro bimestre ainda nós veremos as adverbiais que vão se dividir em 9 tipos. Então, esse número aqui é de quantidade que elas vão se subdividir. Mas vocês têm que ter em mente de onde veio isso aqui. Não adianta nada a gente falar de oração subordinada substantiva se você não se lembra o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período, lembrar de análise sintática. Isso tudo tem que estar claro para vocês, para facilitar esse segmento. Então, agora eu preferi voltar um pouquinho para tentar sanar algumas dúvidas que eu percebi, para que a gente possa continuar esse conteúdo, certo? Na continuação, o próximo slide, imagina o seguinte. Nesse próximo slide, é como se eu puxasse somente essa setinha aqui, ó, da substantiva, tá? Então, pegando aqui, ó, período composto por subordinação, aqui, ó, esse subordinação, pega ele inteiro. Ele vai estar no nosso próximo slide aqui. Orações subordinadas são aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, lembrando, a minha oração principal ela vai estar incompleta. E aí eu vou precisar de uma oração subordinada para completar aquilo que falta. Então, ela pode exercer a função de um substantivo, né? Então, ela vai ser a oração subordinada substantiva. Quando tiver faltando um adjetivo, eu vou precisar de uma oração subordinada adjetiva. Quando tiver faltando advérbio, eu vou ter uma oração subordinada adverbial, certo? Então, pegando dessas anteriores aqui, ó, vou voltar aqui atrás. Esse próximo slide explicou isso aqui, certo? Então, seguindo os substantivos, adjetivos e advérbios, nós temos apenas essas substantivas vão se dividir em 6, as adjetivas vão se subdividir em 2 e as adverbiais em 9. Mas relembrando, adjetivas e adverbiais nós veremos depois no terceiro bimestre. Agora, nós veremos apenas as substantivas, que estarão aqui no próximo slide, que são os 6 tipos. Esses 6 tipos, nós teremos a questão das funções sintáticas, os elementos sintáticos. A subjetiva com função de sujeito, objetiva direta de objeto direto, objetiva indireta de objeto indireto, predicativa de predicativo, completiva nominal de complemento nominal e apositiva de aposto. Isso aqui já estava em slides anteriores, eu trouxe novamente para a gente relembrar. Agora, os slides seguintes são os mesmos, só que eu reorganizei de uma maneira diferente para que a gente possa trabalhar esses opostos, tá? A primeira que eu coloquei foi a subjetiva, que vai ter a função de sujeito. Sujeito de quem? Da minha oração principal. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira oração aqui é um período simples, ele só tem um único verbo. Eu fiz isso para mostrar a vocês quem era o meu sujeito da oração, do período simples. Então, aqui eu tenho meu período simples, esse é meu sujeito, que quando eu transformo num período composto, eu vou passar ele para minha oração subordinada, substantiva, subjetiva,
que vai ter a função de sujeito da minha oração principal. Quem que é a minha oração principal? É verdade, que é esse aqui. Então, quem aqui, ó, tá de preto, é verdade, é minha oração principal, e que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional, é o meu sujeito. Exerce a função de sujeito. Então, é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que está complementando a minha oração principal, que é verdade. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a oração principal, como que vocês vão fazer para identificar? Essa é a proposta. Quando vocês têm a oração subordinada, substantiva, subjetiva, na oração principal, geralmente, nós vamos ter um verbo de ligação ou um verbo que ele não vai fazer sentido sozinho, porque a gente não sabe quem está exercendo aquela ação. Então, aqui, ó, é verdade. Quem? Quem é? Você não sabe. Então, tá do lado de cá a minha explicação, que é quem está praticando a minha ação, ou seja, o meu sujeito. Nessa oração de baixo, é provável. Quem é provável? Então, eu também não tenho na minha oração principal. Então, tá aqui do lado de cá o meu sujeito, que no caso é o rio que exerce essa função. Na subida do morro, conta-se. Na subida do morro, eu tenho uma locução adverbial, né, de lugar. Mas aí eu pergunto a vocês, quem conta-se? Não tem o meu sujeito para exercer essa ação. Então, está do lado de cá quem exerce essa ação. Uma outra oração subordinada que também vai se utilizar de verbo de ligação é a predicativa. Só que nela nós teremos o sujeito. A única diferença entre a predicativa e a subjetiva é que a semelhança, melhor dizendo, ambas vão ter o verbo de ligação. Mas na subjetiva, o meu verbo sozinho não vai fazer sentido porque ninguém exerce. Na predicativa, eu tenho sujeito. Eu não vou ter o predicativo daquele sujeito. Então, nós temos a beleza não é. Quem não é? Quem não está exercendo essa ação? A beleza. Então, o sujeito eu tenho. Eu não tenho o predicativo, que está do lado de cá, que é que determina o sucesso. No segundo exemplo, o desejo de todos era. Quem era? O desejo de todos. Então, o sujeito eu tenho, não tenho o predicativo, que está do lado de cá, que é que vencesse. Seu desejo é. Quem é? Seu desejo. Então, eu também tenho o sujeito, eu não tenho o predicativo dele, que é que todos prestem atenção ao quadro. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Aqui, nessas orações subordinadas substantivas, quando a gente ver todas as 6 juntas, lembre-se que elas andam de duplinhas. Eu tenho a duplinha subjetiva e predicativa, que ambas terão verbos de ligação, só que uma não tem sujeito e a outra tem. Então, a que tem sujeito, o que ela vai precisar? De predicativo. Agora, a que não tem sujeito, o que ela precisa? De sujeito. É o principal para qualquer oração. Na sequência, a gente tem a objetiva direta. Aparentemente, a gente imagina que ela vai fazer dupla com a objetiva indireta, mas não é verdade, porque aqui ela vai complementar o verbo, certo? Ela vai complementar o verbo da primeira oração, da oração principal. Mas, na realidade, a objetiva indireta, como ela tem preposição e ela vai estar complementando o verbo, a duplinha dela vai ser o completiva nominal, que também vai ter preposição, só que vai estar complementando o quê? Um nome. Então, eu quero que vocês lembrem do seguinte: a duplinha, que a gente sempre imagina objeto direto e objeto indireto, ambos estarão complementando o verbo. Mas eu vou ter uma outra dupla, que é a do objeto indireto
e do completiva nominal. Ambas terão que preposição, mas lembrando, objetiva indireta complementa um verbo e a completiva nominal complementa um nome. E por último, sozinha, isolada, sem duplinha, nós teremos a apositiva, que vai ter esse distanciamento, digamos, da minha oração principal para o aposto em si, né? Para a oração subordinada substantiva. E geralmente esse aposto ele sempre virá separado de vírgula ou de 2 pontos, que é o mais comum. O mais comum é que ele venha separado por 2 pontos. Mas se não vier, ele pode vir separado por vírgula e ele sempre estará explicando o termo, algum termo da oração principal. Então, para a gente poder identificar é mais fácil. Gente, nessa aula eu tentei explicar para vocês de onde vieram essas nomenclaturas novamente, porque estava gerando uma confusão. E eu tentei explicar uma forma também para que vocês pudessem diferenciar cada oração. Façam a lista de exercícios que vai estar disponível na plataforma e tirem todas as dúvidas possíveis, porque na nossa próxima aula vai ser ao vivo, então a gente vai poder conseguir conversar e tirar essas dúvidas, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijinho e tchau!